Alô, meus amigos. Estávamos olhando na postagem anterior a maneira como os indo-europeus, a partir da propriedade, avançam sobre as comunidades anteriores, as civilizações comunitárias, e estabelecem um outro parâmetro de civilização baseado na propriedade. Este parâmetro da propriedade vai ser fundamental para fundar a compreensão que os gregos têm do mundo, da vida, da política, e que os romanos, depois absorvendo o Império Grego, vão fazer também. O Império Romano, na época que Jesus Cristo surgiu lá na Palestina, o Império Romano dominava todo o Mediterrâneo até a beirada da Índia. Todo mundo conhecido de então, praticamente afora a China e a Índia, que ele nunca chegou lá, o Império Romano dominava. Ora, a perspectiva semita, os semitas, eram um grupo de povos brancos que desde a Mesopotâmia e desde o norte, especialmente desde a Mesopotâmia, vão para o Egito. E se nós pegarmos, por exemplo, Moisés, como aquele que foi educado na corte egípcia e que em 1232 a.C., 1232, sai do Egito com o grupo de hebreus que lá estava, agora sob a escravidão. É interessante que a escravidão só entra no Egito quando os indo-europeus entram lá. Os indo-europeus entraram no Egito 4 séculos antes. Agora, no Egito, existe escravidão. Entre os escravos são os hebreus. Eles saem do Egito para se implantar nas terras da Palestina, na perspectiva que eles ainda guardam na visão comunitária de sociedade. É verdade que agora não é absolutamente o comunitário primitivo. Se nós olharmos os elementos fundamentais que Moisés traz para dentro dos semitas, nós vamos ver que aí permanece ainda o aspecto comunitário. Tanto é assim que, por exemplo, as terras todas são distribuídas para que todos possam viver, e se alguém tiver dívidas, essas dívidas devem ser pagas ou anuladas a cada 49 anos, 7 vezes 7, 49 anos. Por isso que o 50º ano entre eles era um ano santo, o ano do perdão, o ano em que as terras volviam para as antigas famílias, de tal forma que ninguém ficasse desabrigado. Eles guardam o aspecto comunitário profundamente, muito embora se misturam depois com elementos patriarcais, por exemplo. O machismo, que vai ser próprio do indo-europeu, não é próprio do semita, mas o patriarcalismo é. A mulher não é tão anulada como no indo-europeu. A mulher tem ainda um espaço, mas o espaço é menor do que nas comunidades antigas. Com a evolução dos tempos se compreende isso aí. Pois bem, o Império Romano se degladia, bate de frente com os semitas. A luta maior que o Império Romano tem não é só de espada, de guerra, de cavalo. É uma ideia, uma ideologia que no meio do Império Romano está, e especialmente com Cristo agora está mais evidente ainda, na periferia do Império, na periferia das grandes cidades, onde as pessoas se juntam em comunidades, vivem a comunidade, distribuem o que eles têm de tal sorte que não havia necessitados entre eles. Pois bem, essa perspectiva que ainda era profundamente marcante da comunidade, da solidariedade, agora vai se batendo de frente com o Império Romano, que diz que a guerra é o modo de ser humano, a violência e o ódio é o jeito de ser, a compaixão é próprio dos fracos. Se nós olharmos a perspectiva romana e a justificativa da filosofia que eles adotam desde a Grécia, nós vamos nos aperceber que há um confronto entre semitas e indo-europeus. Esse confronto, com muitas perseguições, vai até o ano 313 depois de Cristo, quando Constantino quer tomar para si todo o Império Romano, que era dividido em 4 partes, pede apoio aos cristãos, que eram os líderes intelectuais maiores do Império, e toma conta
do Império Romano. Ele próprio não gostava de Roma, vai se sediar em Constantinopla, por isso Constantino. E ao mesmo tempo ele estabelece no ano 313 uma carta de liberdade aos cristãos. Essa carta de liberdade aos cristãos, estabelecendo que os bispos, estabelecendo que a divisão do império, que era de províncias, as províncias romanas se chamavam de dioceses, a divisão política do império e as funções políticas de seus governadores seriam também a divisão da igreja e a divisão dos que assumissem cargos na igreja. Essa fusão entre o Império Romano e a perspectiva cristã, que nem sempre é total, que sempre é contraditória, que não se funde, que faz com que a igreja já não é comunidade, mas é paróquia, é diocese. A comunidade vai se esvaindo pelos dedos e permanece uma estrutura forte, um estado de cristandade. Nós podemos dizer que o estado de cristandade se consolida dali por diante até a época do Renascimento propriamente. Interessante que há o estado de cristandade do Ocidente, com sede em Roma ou Milão, e o estado de cristandade do Oriente, com sede em Constantinopla. Depois surgirão outros estados, não de cristandade, mas semelhantes a essas totalidades de religião e de política, como a dos muçulmanos no norte da África. Mas essa totalidade, chamada Estado de Cristandade, vai ser a base a partir da qual a Europa Ocidental, que vivia como periferia dos árabes, porque eram eles que faziam comércio com a China e com a Índia, como periferia da China e da Índia, que era o centro do mundo. Essa Europa pobre tem aquele impulso de lançar-se o Oceano Atlântico adentro para ir fazer comércio com a China e com a Índia, percorrendo os caminhos, não diretamente da Europa para a Ásia, mas rodeando a África, indo para a Índia e indo para a China. Foi por aí que, e por causa inclusive de um mapa que os chineses já tinham da América nesse momento, é que o Colombo topa com a América, Cabral topa com o Brasil, e essa Europa monta um projeto de ser dela própria em cima do estado de cristandade. Esse projeto da Europa nós vamos ter que olhar com alguns detalhes na próxima colocação, porque esse projeto até hoje está no nosso âmago, nas nossas entranhas, na nossa economia, na nossa política, em toda parte. Então, na próxima colocação, nós vamos trabalhar sobre como é que a Europa, a partir do estado de cristandade, vai montar um projeto de civilização, que ele vai chamar de civilização, de evangelização, em todos os sentidos. Voltaremos então. Obrigado.